Olá, alunos da Escola Serra Local de Vasconcelos. Aqui quem está falando é o professor Gessé, professor de Física da escola. Bem, pessoal, estou dando aqui continuidade às nossas videoaulas via YouTube. E na aula de hoje, pessoal, eu vou trabalhar, ou melhor dizendo, nós iremos, trabalhar o movimento uniformemente variado. Estou iniciando aqui um novo conteúdo. Esse conteúdo ele está sendo abordado no capítulo 4 do nosso livro. Especificamente, ele inicia na página 53. Nessa videoaula, eu vou falar sobre o que é um movimento variado e vou falar também sobre aceleração escalar média. Para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar mais da teoria a respeito desses dois tópicos aqui. E a segunda parte, eu irei exemplificar as contas envolvendo a aceleração escalar média. Bem, fazendo uma pequena recapitulação aqui do que a gente já viu, lembrem-se, o que é que significa um movimento uniforme? Conteúdo esse abordado lá no capítulo 3. Movimento uniforme, pessoal, é um movimento no qual a velocidade permanece constante e diferente de zero. É o que eu tenho representado aqui nessa figura. Perceba que eu tenho um objeto, um carro, que está se movendo. Perceba que à medida em que o tempo se passa, a velocidade dele permanece inalterada, permanece constante. Então, o movimento desse carro, eu posso dizer que é um movimento uniforme. Eu posso classificar como um movimento uniforme, no qual a sua velocidade permanece constante com o passar do tempo e diferente de zero. Bem, como consequência da velocidade permanecer constante, nós podemos dizer que esse carro aqui, por exemplo, ele não está sofrendo aceleração, haja visto que a sua velocidade não muda. Portanto, a aceleração ela é zero, ela é nula no movimento uniforme, tá bom? Dando um pontapé inicial aqui no movimento variado, o que significa um movimento variado? Movimento variado é um movimento no qual a velocidade muda com o passar do tempo. É um movimento no qual a velocidade varia no decorrer do tempo. Aqui no movimento variado, a velocidade não vai mais permanecer constante. Ora ela vai aumentar, ora ela vai diminuir. E quando a gente tem um movimento no qual a velocidade aumenta e diminui, nós temos um movimento que é classificado como um movimento variado. Portanto, movimento variado é aquele movimento no qual a velocidade muda com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade não permanece constante, a velocidade é diferente de constante. Bem, e se tem variação de velocidade, então vai ter aceleração. Portanto, agora nós iremos estudar um movimento que tem aceleração. E a aceleração aqui, no estudo desse conteúdo, será representada pela letra A. Então, quando a gente quiser calcular ou falar algo a respeito da aceleração, nós iremos nos referir aqui à letra A. Portanto, a aceleração será representada pela letra A. Só alguns exemplos aqui de movimentos variados. O movimento uniforme ele é um movimento bem difícil de ser executado na prática. Já o movimento variado, não. O movimento variado são movimentos que acontecem no nosso dia a dia de forma mais comum. Movimentos que possuem variação de velocidade. Que são, por exemplo, uma corrida de carros, você tem a velocidade ora aumentando, ora diminuindo. Então aí você tem um movimento variado. Quando você está correndo numa corrida, você nunca consegue fazer com que a sua velocidade permaneça constante. Ora você corre de forma mais rápida, ora você corre de forma mais lenta, né? Ou seja, ora a sua velocidade é maior e ora a sua velocidade é menor. E quando você está vindo, por exemplo, ou melhor dizendo, quando você está indo para a escola, você tem também um movimento variado,
já que haja visto que a gente dificilmente consegue caminhar com o mesmo valor de velocidade. Ora a gente caminha mais rápido, ora a gente caminha mais devagar. Então esses daqui são alguns exemplos que eu posso citar, poderia citar até mais, mas não convém agora. Isso aqui são exemplos de movimentos que possuem variação de velocidade, ou seja, são movimentos variados. Bem, a gente já falou que vai ter aceleração, né? Se vai ter aceleração, qual é a informação que essa nova grandeza nos traz? Eu sei que se o movimento é variado, vai ter aceleração. Então, qual é a informação que a aceleração vai nos fornecer? A aceleração, ela mede a rapidez com que um corpo ou móvel. E fazer uma breve observação aqui, ó. Corpo e móvel são palavras bastante utilizadas nos enunciados e nos exemplos. Então, geralmente a gente se refere corpo, um corpo se move com velocidade tal, ou um móvel se move com velocidade tal, um móvel possui aceleração tal. Então são palavras bastante utilizadas nos exemplos e nas atividades. E corpo imóvel pode representar um ciclista, uma pessoa andando, um carro e por aí vai. Então, por vezes, ao invés de você ter um ciclista se movimentando, uma pessoa andando, geralmente os enunciados são iniciados assim: um corpo se movimenta com velocidade tal durante tanto tempo. Então, corpo e móvel são duas palavras bastante utilizadas no lugar dessas outras palavras aqui, ó, ciclista, uma pessoa andando, por aí vai. Então, ó, aceleração mede a rapidez com que um corpo muda sua velocidade escalar num dado intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração de um corpo é definida como a taxa de variação da velocidade deste corpo durante um determinado intervalo de tempo. Então, pessoal, em resumo, o que tem nesse parágrafo que eu preciso interpretar, que eu preciso saber, que eu preciso extrair? Isso aqui, ó. Em resumo, isso daqui significa isso, ó. A aceleração vai ser uma grandeza que vai indicar o quanto a velocidade aumenta ou diminui com o passar do tempo. Então, a aceleração, qual é a informação que a aceleração vai lhe dar? Ela vai dizer como é que a velocidade está mudando com o passar do tempo. O quanto ela está aumentando ou o quanto ela está diminuindo com o passar do tempo. E uma observação: em algumas questões, principalmente questões de vestibulares, a aceleração vai ser quando a gente fizer assim, a pergunta: qual é a taxa de variação da velocidade de um veículo? Por exemplo, quando fizer essa pergunta, ó, taxa de variação da velocidade é a mesma coisa que aceleração. Repetindo, taxa de variação da velocidade é a mesma coisa que aceleração. E esses termos aqui, ó, são termos, por exemplo, cobrados em questões que abordam a cinemática no Enem. Vamos falar agora especificamente da aceleração escalar média. A gente tem dois tipos de aceleração: a aceleração escalar média e a aceleração instantânea, certo? A aceleração instantânea será trabalhada em outro momento. Vamos falar agora de aceleração escalar média. A aceleração escalar média de um corpo ou de um móvel, né, ela é definida como a razão entre a variação da velocidade escalar e o intervalo de tempo transcorrido. Isso daqui pode ser abreviado, ou melhor dizendo, pode ser resumido por essa equaçãozinha aqui, ó, que é uma equaçãozinha que eu creio que vocês tenham visto em algum momento na nona série, no nono ano de vocês. A aceleração média, representada aqui por AM, é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Como é que eu calculo o ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Como é que eu calculo o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu venho especificando o que significa cada letrinha aqui dentro dessa equação.
Se a gente vai calcular a aceleração escalar média, a gente vai precisar de uma unidade de medida. Sempre quando a gente vai quantificar uma grandeza, a gente precisa ter uma unidade de medida, certo? Então, no sistema internacional, ou seja, no SI, a unidade da aceleração vai ser o metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Já sei de onde é que vem esse metro por segundo ao quadrado? Bem, essa daqui é a nossa equaçãozinha da aceleração, correto? Aí é só você pegar e dividir a unidade da velocidade, que é metro por segundo, pela unidade de tempo, que é o segundo. Aqui, ó, perceba, eu estou trabalhando só com as unidades de medida, eu ainda não estou trabalhando números. Nos exemplos que seguem, mais à frente do vídeo, a gente vai colocar números, certo? Além das unidades de medida. Então, a variação da velocidade, ela é medida em metro por segundo. E o intervalo de tempo é dividido por segundo. Aí eu tenho metro por segundo dividido por segundo. Aí eu vou ter divisão de frações, né? Então, repete a primeira fração, que é metro por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre S. Então, vai ter, ó, M vezes 1 dá M, S vezes S dá S ao quadrado. Portanto, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo ao quadrado. Essa daqui é a principal unidade. Só que a aceleração ela pode ser medida com outras unidades. Por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado, metro por hora ao quadrado, quilômetro por segundo ao quadrado, etc. Certo? Aqui eu coloquei o exemplo para exemplificar, ó, como é que a gente obtém essa unidade aqui, ó, quilômetro por segundo ao quadrado. Certo? É o mesmo procedimento que eu utilizei aqui nessa primeira. Para ter quilômetro por segundo ao quadrado, a variação da velocidade ela vai ser medida em quilômetro por segundo, a variação do tempo vai ser medida em segundos, quilômetro por segundo dividido por segundo fica quilômetro por segundo vezes o inverso ali da outra fração é 1 sobre S, quilômetro vezes 1 dá quilômetro, S vezes S dá S ao quadrado, tá bom? Então fica quilômetro por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer aqui um exemplozinho de aplicação dessa equação da aceleração média. Imagine que você tem o seguinte, ó, o seguinte enunciado. Acompanhando o movimento de um automóvel em uma estrada, observamos que às 9 horas da manhã, sua velocidade escalar era 60 km por hora. E às 11 horas da manhã era 100 km por hora. Determine a sua aceleração escalar média. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagenzinha porque demora muito para a gente escrever as equações, certo? E assim, escrevendo e a gente tirando a foto, a gente pode fazer até mais observações, certo? Então, eu dividi aqui essa resolução desse exemplo em 3 partes. A primeira parte seria a interpretação, o que você conseguiu extrair aqui desse enunciado. A segunda parte é a resolução. E a terceira parte é uma conclusão. O que você entende desse resultado obtido? Tá bom? Então vamos lá. Como falado anteriormente em aulas presenciais nossas, eu sempre pedi para vocês, na medida do possível, fazer um desenho para exemplificar a situação dada no enunciado. E o desenho que pode exemplificar o que o enunciado vem nos dando aqui, poderia ser feito assim, ó. Você tem um carro aí que está se movendo. Às 9 horas, a velocidade dele era quanto? 60 km por hora. Aí o carro continuou se movendo. E às 11 horas, ou seja, 2 horas depois, a velocidade do carro já era de 100 km por hora. Perceba que aqui a gente vai ter um movimento variado. Haja visto que a velocidade do carro mudou. Saiu do 60 e foi para os 100 km por hora. Então, ó, perceba, determine bem aqui, ó, na terceira linha pede, determine a aceleração escalar média. Então, eu estou procurando o valor do AM. Quem é que vai ser aqui a minha velocidade inicial? Quem é que vai ser a minha velocidade final? Bem, eu saí da velocidade 60 e fui para a velocidade 100.
Logo, a velocidade inicial é 60 km por hora e a velocidade final é 100 km por hora. Quem é o tempo inicial e o tempo final? O tempo inicial é 9 horas e o tempo final vai ser 11 horas. Bem, com essas informações é possível você calcular a aceleração escalar média. Aí você utiliza aquela equaçãozinha lá que eu apresentei no slide anterior para calcular a aceleração escalar média. A aceleração escalar média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E como é que a gente calcula essa variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então vai ficar aceleração média igual a velocidade final menos inicial sobre o tempo final menos o inicial. Então fica, ó, velocidade final 100 menos velocidade inicial 60. Tempo final 11 menos tempo inicial 9. Logo, pessoal, nós teremos que a aceleração média é igual o 100 menos o 60 dá 40, 11 menos 9 dá 2. 40 dividido por 2 dá 20. Aí, ó, qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar aqui para aceleração escalar média? Percebam, o resultado numérico deu 20. Aqui eu já coloquei a unidade de medida, né, que vai ser 20 km por hora ao quadrado. Mas da onde foi que eu tirei essa unidade de medida? É só você prestar atenção. Quando a gente tem a nossa equaçãozinha aqui, ó, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Ou velocidade final menos inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Qual é a unidade para a variação da velocidade? Aqui é o quê? Quilômetro por hora. Então, aqui em cima fica quilômetro por hora. Qual é a unidade para o tempo? Horas. Então, vai ficar quilômetro por hora dividido por hora, que vai dar o quê? Quilômetro por hora ao quadrado. Essa daqui é a unidade de medida que nós vamos utilizar aqui, ó, 20 km por hora ao quadrado. Essa daqui é a resposta desse exemplo aqui. Aí, pessoal, o que significa uma aceleração de 20 km por hora ao quadrado? Eu posso escrever essa aceleração dessa forma aqui, ó, 20 km por hora a cada hora. Isso daqui significa o que, Gessé? Significa o seguinte, gente, que em média a velocidade do carro aumenta de 20 km por hora a cada 1 hora. Gessé, da onde foi que você tirou esse 1? Aqui, pessoal, na frente desse H aqui, eu posso colocar o número 1. Então, fica 20 km por hora a cada 1 hora. Ou seja, a velocidade do carro aqui está aumentando de 20 km por hora a cada 1 hora. Se passou 1 hora, a velocidade aumenta 20. Se passou mais outra hora, a velocidade aumenta mais 20. Então, é isso que a aceleração me fornece. Me fornece a informação de como a velocidade está aumentando. Neste exemplo aqui, a velocidade está aumentando de 20 em 20 km por hora a cada 1 hora. Tá bom? Bem, pessoal, essa daqui é a primeira parte do vídeo. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês vejam a parte 2 dessa aula sobre movimento variado e aceleração escalar média. Nessa parte 2, eu vou só resolver exercícios, outros exemplos que aparecem algumas manipulações algébricas que a gente tem que fazer em determinadas questões, tá bom? Bem, no mais é só isso, pessoal. Assistam lá a parte 2. Obrigado pela atenção de vocês, novamente. Até!